Olá, boa tarde, queridos e queridas. Iniciamos hoje mais um encontro online da nossa Comu EPSP e hoje recebendo as nossas colegas e amigas incríveis, Alcione Andrade e Carol Miami, para elas trazerem para nós como que a educação parental está movimentando as políticas públicas lá no estado delas, numa cidade chamada Rio Branco do Sul. Essa, né, gente? Falei certo. E como elas podem nos ajudar também, né? Nós que estamos aqui em outros estados, às vezes em outros países, mas também pode começar a entender como é esse movimento, né? Como funciona o orçamento, com quem eu tenho que falar, como precisa ser uma estrutura de projeto, coisas assim. E no final, obviamente, a gente abre para um bate-papo, para tirar dúvidas com elas, né? Então, nós vamos deixar aí que corra para elas o tempo de apresentação e vão anotando aí as dúvidas de vocês para no final a gente tirar as dúvidas com ela. E para assentar a nossa presença nesse ambiente, mesmo sendo digital, quero chamar vocês para a gente fazer uma prática de respiração para ancorar no momento presente. Como sempre, a gente inicia assim, né? Para todo mundo ficar no aqui e agora e deixar o que tem para fazer depois, e o que não conseguiu fazer também não vai poder ser feito agora, né? Então, essa prática eu trouxe já em outros encontros nossos, e dessa vez vou trazer para vocês. Funciona muito, 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 muito quando a gente está em um momento de muita agitação interna, e até um pouco de medo, né? Então, quando a gente se depara com medo, a gente quer se esconder, e na verdade a gente precisa só aprender a olhar se esse medo é real, se esse medo realmente faz sentido naquele momento, ou se é só um gatilho meu e como eu acolho isso. Então, convido vocês a sentarem confortavelmente, apoiarem suas costas, apoiarem os pés, né, bem retinhos no chão, bem aterrados. Põe a sua mão apoiada ou na mesa que você esteja próxima, ou na sua perna. E aí a gente vai fechar os olhos e por um momento nós vamos escanear o nosso corpo, começando de baixo para cima. Então nós vamos começar sentindo nossos pés tocando o calçado que estamos usando, ou a meia, dependendo de como você está. Ele tocando o chão, e vamos subindo para as nossas pernas, percebendo como que está a minha respiração, como que está o batimento cardíaco. E venho subindo esse olhar para o meu corpo agora sentado. E aí existe uma pressão do meu corpo com este lugar que eu sentei, um calor, uma troca de calor. E eu subo esse scanner para o meu baixo ventre, continuo subindo para o meu estômago e percebo se eu estou com fome, se eu não estou, se tem algum incômodo dentro do meu estômago, dentro de mim agora. Continuo subindo, chegando aqui à área dos meus pulmões, no meu peito. E aí me concentro um pouco na minha respiração nesse momento. Convido vocês a fazerem 3 respirações profundas, enquanto intencionalmente e conscientemente percebe como é esse subir e descer, esse expandir, enquanto a gente enche o pulmão de ar e esvazia. Subo a minha atenção para minha garganta, meu pescoço, para minha postura, para os meus ombros. Deixo que ela desça um pouco para os meus braços, mãos e dedos.
e deixo agora que ela volte para minha cabeça, e eu preste atenção agora no meu rosto, no meu nariz, na temperatura da minha respiração entrando e saindo do meu nariz, nos meus olhos, o quanto eu consigo mantê-los calminhos, ou ainda fico sentindo eles agitados, buscando o que enxergar, com dificuldade de manter o olho fechado. E subo essa minha atenção para o topo da minha cabeça. No topo da minha cabeça, eu percebo todo o meu corpo a partir daí. E percebo que antes de eu fechar meus olhos, eu estava num lugar seguro. Eu estava num lugar em que minha única necessidade é de estar presente. Convido vocês a fazer agora mais 3 respirações profundas. E agora, conscientemente, abra os seus olhos e fique comigo, fique com a gente aqui e agora. Carol, Alce, a palavra é de vocês. Que delícia! Queremos agradecer, né, Carol? Acho que primeira coisa, nossa, a gente ficou super honrada de nos convidarem para vir aqui conversar com vocês. A gente fica tão feliz, porque é tanta coisa que a gente quer contar para o mundo todo, né? A gente quer que todo mundo saiba, todo mundo veja, todo mundo se empolgue para as ações começarem. Então, a gente ficou realmente muito, muito feliz. Quer falar alguma coisa antes de eu começar a apresentação, Carol? Quero falar, né? Muito obrigada também. É tão gostoso, me sinto tão em casa, assim, nesse grupo, né? Vocês também têm essa sensação? Me sinto em casa, ai, que bom. Não é todo ambiente que a gente se sente em casa, né? Mesmo quando a gente faz essa técnica de ancoragem pela respiração, que a gente sempre faz aonde a gente vai, né? E é tão bom, mas às vezes a gente ainda volta e não se sente seguro em função do ambiente, né? Então, que gostoso voltar e de fato se sentir seguro. Obrigada pelo convite. Vamos conversar hoje um pouquinho mais sobre esse assunto que a gente ama. Isso. A gente fez uma apresentação para vocês para guiar os nossos pensamentos. Mas eu tenho certeza que vocês vão ver coisas e vão ter ideias, nossa, e isso, e perguntas e dúvidas e tal. Como eu não vou estar vendo vocês, porque vou estar com a apresentação aberta, qualquer coisa eu falo, Alce, aí eu paro, né, e a gente conversa. Ou anotem, como disse a Nath também, que daí a gente pode conversar no final, tá bom? Então eu vou começar aqui, não vou mais ver ninguém. Tchau, gente. E, gente, aqui tem gente que já viu a gente algumas vezes, tem gente que não, né? Tem gente que já está na overdose total, que já viu 300 vezes. Tem a Mari que já estava comigo hoje de manhã ainda. Então, assim, a gente teve esse desafio também de talvez sejamos repetitivas um pouquinho para quem já nos ouviu, mas algumas informações são importantes para a linha de raciocínio que a gente vai ter, tá? Isso. Então, a gente queria começar falando um pouquinho de nós, assim, nada de, currículo nem nada, mas contando, né, que, não sei se todos aqui nos acompanham e estiveram lá no congresso ou não, mas Carol, deixa eu falar de você, tá? Sim. Eu sou mãe de 3 crianças, essa patinha tá um pouquinho atrasada, mas o Joaquim já tá com 11 anos, a Martina tá com 8 e a Aurora com 6, e eu sempre fui daquelas que falavam que o único assunto que eu nunca ia me meter na vida era política, assim, não me coloquem em ambiente político. Eu trabalhei no terceiro setor durante muito tempo, e toda vez que a gente tinha reuniões com a área, né, com o primeiro setor, eu falava, gente, eu não vou para o pós, eu faço só a apresentação, eu saio e vocês vão lá fazer as conversas, vão lá cumprimentar. Eu era completamente anti-ambiente político.
E aí, quando a gente começou a conversar sobre isso, e se envolver, e começou a ver as coisas acontecerem, os impactos e o poder que a política pública tem, e aí eu comecei a me abrir para esse assunto, eu comecei a estudar, eu pensava, gente do céu, como a gente precisa. Aí o pensamento meu, tá, gente? Nem todo mundo precisa pensar nisso, mas como que a gente precisa educar os nossos filhos para eles serem políticos? Porque, na verdade, nós somos políticos, né? Desde o momento em que a gente vive em comunidades, em grupos, a gente está exercendo essa política, que é como como que a gente funciona para todo mundo funcionar, literalmente. E aí eu comecei a entender o quanto existe um preconceito realmente gigantesco que eu preciso trabalhar e que tem, graças a Deus, tenho conseguido diluir, estudar um pouco como as coisas funcionam, e tem me apresentado um ambiente, assim, muito atrativo, muito potente, com tantas possibilidades, assim, e eu gostaria que vocês saíssem daqui com essa sensação também, assim, né, com essa vontade e essa certeza de que é um ambiente muito promissor, assim, para muita realização e muita transformação verdadeira. Eu sou a Carol Binhame, a minha fotinho está um pouquinho mais atualizada, é do final do ano passado, aquele ali é o Ber, a Gabi, o Douglas, meu marido. A Gabi vai fazer 11 daqui a um mês, ela poderia dizer exatamente daqui quantos dias, porque está sendo contado no detalhe, eu não sei essa informação. O Ber faz 14 em setembro, e vai ganhar o celular dele com 14, então ele também está muito empolgado, e eu desesperada, me preparando. Eles são os queridos, a Mari está com saudade, já estou vendo ali, porque eles são muito queridos mesmo. E eles me fizeram um grande convite, na verdade, eu venho do mundo corporativo, sou formada em comunicação social, né, trabalhei em agência, odiava política, político, e depois no mundo corporativo trabalhando com desenvolvimento humano, e de repente nasceu esse meu menino há 14 anos atrás e me mostrou que eu sabia nada, com coisa nenhuma, com todo estudo, formação, pós-graduação, né? E esse grande convite que primeiro veio para minha maternidade, depois veio para minha própria história, e agora nesse cuidado de quem cuida, né? E muito quase que por acaso para as políticas públicas, né? A partir do Congresso do ano passado. Isso aí. Falei que não ia falar de currículo, mas a gente deixou esse slide mais para a gente poder fazer um convite para vocês, que a gente está super feliz, né, que nós fomos coautoras do livro Educação Positiva nas Escolas, e vai ser o lançamento dia 20 de agosto aí em São Paulo. Então, estaremos aí para o lançamento, e a gente fica super feliz se vocês pudessem estar lá conosco. É dia 20 de agosto, que horas que é? 7h30, né, Carol? E shopping. Depois, né? A gente pode mandar na Livraria da Vila, a gente pode colocar depois para vocês os links todos aí, mas a gente tinha excluído essa tela e a gente falou, porque elas são de São Paulo, a gente tem que convidar elas para irem lá e tal. E vão ter pessoas... Temos que nos abraçar lá, né? E a Alce fala no capítulo dela disso aí que ela acabou de falar, da política e tudo mais. Foi muito interessante que quando vieram os capítulos, né, eu olhei e falei, o único capítulo que eu não escrevo é sobre, o nome do capítulo é a escola como formação de posição política. É um nome bem, eu olhei e falei, esquece, esse não, eu tirei. Aí continuei olhando os outros, daí falei com meu marido, falei, Dinho, olha aqui os capítulos, que legal e tal. Daí ele olhou e falou, nossa, Alce, o único que você seria realmente desafiada seria esse da posição política, né? Essa hora que ele me falou isso, foi igual quando ele me desafiou para fazer os 21 km, eu falei, putz, então agora eu já sei qual que eu vou escrever. Então, foi muito legal. E aí é um capítulo exatamente sobre essa questão do ambiente político e dessa educação para a política. Bom, vamos lá. Então, nós estivemos no Congresso da Educação Positiva, acho que grande parte de vocês esteve lá também, e a gente foi levar exatamente esse assunto, e foi muito legal, e a gente até se surpreendeu bastante, na verdade, com a recepção de todo mundo sobre esse assunto, né? Porque a gente enxergava essa grandiosidade, esse mundo de possibilidades, porque a gente estava ali se envolvendo e tal, e a gente ainda falava, como que a gente vai falar de um assunto que a gente imagina que todo mundo acha tão chato, tão difícil, tão, né? E aí, graças a Deus e a tudo, o Congresso foi muito legal, e a gente percebeu que realmente é um assunto que consegue vibrar, e a gente ficou muito feliz com o impacto, com a recepção de todos vocês, assim, com relação a esse tema mesmo, do educador parental dentro das políticas públicas.
Carol, se quiser falar alguma coisa também, fala Pode por si, deixar. tá? Não, essas fotinhos aí, para quem estava, para quem não estava, foi incrível. Pô, a gente entrou chorando e saiu chorando. Esse foi o resumo, né? E foi muito emocionante mesmo, foi muito legal. Foi muito gostoso. E aí, por que a gente trouxe esses slides? Porque a gente começou esse trabalho, a gente vai contar para vocês como tudo aconteceu, e de uma forma bem, assim, pontual, né, olhando, enxergando, percebendo, conforme a gente foi dando espaço, a gente foi percebendo que existia mais espaço, e existia mais pessoas que a gente podia falar, e a gente foi ampliando, mas a gente não imaginava que era um assunto que, por mais que tenham poucos impactos, são impactos que ganham uma abrangência, porque a gente está falando de política pública, né? A gente está falando de algo que pode ser multiplicado em outros ambientes, que pode ser estruturado e levado para outros municípios, então ele acaba ganhando uma notoriedade maior. E aí a gente acabou sendo convidado para falar lá no Congresso Internacional, por causa dos impactos que já estavam sendo colhidos aqui em Rio Branco do Sul, e a gente também acabou concorrendo, né, ao Prêmio Internacional do Brasil Fórum UK. Ficamos muito tristes de não ganharmos, não irmos para a final, que a gente ia ganhar uma passagem para Londres, né, Carol? A gente torcia tanto. Sim. A própria prefeita da cidade já tinha reservado a agenda, ela ficava todo dia perguntando, posso comprar passagem? Posso comprar passagem? Mas a gente ficou muito feliz de conseguir chegar nesses lugares, né? Muitas pessoas leram sobre o projeto, até para poder fazer toda a avaliação. Tivemos feedbacks super bacanas, inclusive uma professora de uma universidade da Inglaterra nos convidou, agora nós vamos escrever um artigo para essa universidade, que vai sair na publicação que eles têm lá em janeiro de 2027. Então, a gente vai percebendo que se a gente vai estruturando algo, né, com impacto, com organização, a gente depois vai conversar isso com vocês também bem direitinho, os relatórios, e a gente vai conseguindo registrar, a gente consegue realmente perceber o quanto a educação parental, o quanto atuar nesse tema, por menor que seja o tempo de atuação, o impacto já é fácil de ser medido, e a gente vai conversar sobre isso também, tá? Ser medido e muito transformador, né, porque para a gente, cada passinho desse, na verdade, que a gente foi contando aqui, é até meio estranho, assim, para ser sincero, sabe? Porque a gente olha assim e a gente acha que está fazendo de acordo com o que a gente já sabe de conhecimento, né, gente, que a gente tem o privilégio de ter acessado, todos nós, a gente sempre acha que é o óbvio, que todo mundo deveria estar fazendo. E, na verdade, tem um lado até triste desse reconhecimento até externo, assim, falar assim, gente, mas por que não estão fazendo óbvio aí também? Por que isso é tão pioneiro? Por que isso é tão... Se na verdade, a gente está super amparado por uma série de coisas, né? De leis, de conhecimentos, de ciência. Então, essa angústia, né? Que também acontece junto com a vibração, que a gente também quer compartilhar um pouco aqui. Boa, Carol. Então tá. Esse aqui... Imagine um mundo... Fica no pause, pronto. Esse aqui foi um vídeo que a gente passou lá no Congresso, a gente começou com ele, eu e a Carol pensávamos assim, como que a gente pode trazê-los para esse lugar que a gente está agora, de percebendo os impactos, já que, né, talvez as pessoas ainda não conheçam projetos que estão acontecendo em política pública, ou talvez quem está fazendo não tenha conseguido compartilhar esses impactos, como que a gente traz isso? E aí eu e a Carol tivemos a ideia de fazer esse vídeo, né, que é isso, assim, a gente imagina que quando a gente conseguir, os educadores parentais conseguirem realmente, não só os educadores parentais, esse tema, né, que pode vir para outros profissionais, lógico, mas esse trabalho realmente na primeiríssima infância, na primeira infância, na adolescência, dessa formação do indivíduo vier acontecer, desde sempre, em todas as áreas, que a gente chegaria nesse mundo, e a gente queria se envolver todos vocês nesse mesmo lugar que a gente enxergava quando a gente começou a atuar com diversas frentes dentro da política pública. Então, a gente fez esse vídeo e vamos compartilhar aqui com vocês também, tá bom? Tá indo o som? Imagine um mundo onde as crianças crescem se sentindo seguras, onde são vistas, escutadas e acolhidas de verdade, onde podem desenvolver toda a sua potência, sem precisar se preocupar em sobreviver primeiro. Imagine um mundo onde as dores da infância não são ignoradas, minimizadas ou silenciadas, mas compreendidas e acolhidas.
onde sabemos que cada comportamento é uma forma de comunicação e que por trás de toda dificuldade existe uma história que precisa ser olhada com cuidado. Imagine um mundo onde o que hoje já sabemos sobre desenvolvimento humano não fica restrito a livros e cursos teóricos, onde o conhecimento sobre as experiências adversas na infância e seus impactos ao longo da vida orienta decisões, orienta práticas, orienta políticas. Agora imagine um país que decide parar de atuar apenas nos sintomas e começa de fato a atuar nas causas. Um país que entende que investir onde tudo começa não é gasto, é prevenção, é desenvolvimento, é futuro. Imagine um estado onde diferentes áreas caminham juntas: saúde, educação, segurança, esporte, assistência, falando a mesma linguagem, compartilhando a mesma compreensão sobre a ciência do desenvolvimento humano. Imagine uma cidade onde profissionais da saúde conseguem enxergar além da doença, onde educadores compreendem o comportamento antes de tentar controlá-lo, onde famílias recebem apoio para construírem relações de segurança antes de chegarem ao limite. Uma cidade onde investir no desenvolvimento dos adultos que cuidam da infância e da adolescência é prioridade real, onde políticas públicas são construídas a partir do que a ciência já nos mostrou ser essencial, onde prevenir deixa de ser discurso e passa a ser prática. Agora imagine que esse mundo não começa lá fora, ele começa com pessoas. Que tem acesso a todos esses conhecimentos e caminhos, que compreende a profundidade do que acontece na infância, que carrega ferramentas, consciência e responsabilidade. Agora imagine se essas pessoas decidirem não guardar isso só para si. Então, gente, e aí pensando nesse mundo, a gente sempre convida em todos os lugares que a gente vai, as pessoas a reconhecerem quão distante a gente está desse mundo, né? A gente está dando alguns passinhos, mas a gente vê aqui é um gráfico, né? Que a gente levou até também no Congresso, que é um gráfico de 2000, foi feita a pesquisa em 2023 sobre os transtornos mentais que o SUS conseguiu medir, né? E mostrando que muitos dos transtornos, né, das questões em jovens e adolescentes estão superando ao dos adultos, né? Depressão, ansiedade, e o quanto isso tem nos mostrado, o quanto esses jovens, essas crianças, adolescentes estão sendo desamparados, né? Estão realmente crescendo hoje num ambiente onde os adultos também não estão bem, para conseguir dar esse suporte, para conseguir acolher e apoiar o desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes, desses jovens. Quando a gente vai levar essas informações para as pessoas que estão no setor público e tal, eles não se surpreendem, lógico, né? Eles veem tudo isso como aquele olhar do tipo, tá, isso a gente já sabe, né? Ninguém tem um olhar assim, nossa, uau, eu não sabia disso. Então, a gente não se prende muito no problema, porque eles já sabem muitos problemas, e eles recebem muitos problemas o tempo todo. Então, a gente fala como se fosse assim, olhando para tudo isso que vocês já sabem, né? A gente quer conversar com vocês o fato de que a gente já sabe a causa de tudo isso. A gente sabe onde tudo isso começa. E aí, a partir daí, a gente começa a perceber que eles despertam o interesse, assim, neles, né? Como assim, né? Vocês sabem a causa, como que vocês podem nos ajudar? E aí, Carol, quer pegar a partir daqui? A gente falou, vamos lá conversar com as meninas. Carol? Tinha deixado desligado aqui.
Ah, desculpa, achei que tinha dado algum problema. Não, Meu Deus, desliguei meu microfone. Bom, então a gente sempre faz essa contextualização para não só, né, na fala para os educadores parentais, mas já fazendo o link com como a gente leva isso na prática, né, para esses políticos, gestores públicos, enfim. Tem várias e várias teorias e várias pesquisas que a gente poderia se basear. A gente usa muito os resultados e essas pesquisas das experiências adversas na infância, porque são, assim, muito chocantes, né? É totalmente baseado ali nessas evidências científicas, né? É muito fácil de entender. Então, por vezes a gente até leva outros conteúdos também, mas assim como a gente levou no congresso, a gente também traz aqui esse olhar de novo para as experiências adversas na infância, né? Na verdade, a gente também tem a nossa história juntas, minha e da Alce, surgiu a partir do congresso do ano passado, né? Foi ali que a gente se conheceu, a gente mora em bairros vizinhos aqui em Curitiba e a gente nem se conhecia. E foi nesse mesmo congresso, ano passado, que a gente teve aquela palestra da doutora Nadine Burke Harris, né? Se tem alguém aqui ainda que não conhece, vale muito a pena ler o livro. Se tem alguém que nunca viu o TED Talk dela, né? Com zilhões de views, eu nem sei quantos que estão agora, vale muito a pena, é curtinho e tem um resumo, mas a gente costuma muito usar esse compilado de dados que o livro Mal Profundo traz, e as falas da Nadine, né, dessas pesquisas que foram feitas pela Kaiser Permanente, pelo CDC, né, que ela fala, que é o Centro de Prevenção a Doenças e Diagnósticos dos Estados Unidos. Pode passar. E aí, em resumo, né, para quem nunca teve acesso, eu sei que a grande parte aqui de quem eu estou vendo a carinha vem da educação positiva, mas eu sei que não é todo mundo que veio da educação positiva aqui no EPSP, e não é um conteúdo que eu já fiz outras formações também, que necessariamente são trabalhadas em outras formações para educação parental, então a gente achou importante trazer aqui. As experiências adversas na infância, nesse estudo original, eram classificadas em 3 grandes blocos, né? Abuso, negligência e disfunção familiar. Em abuso, considerado como abuso físico, sexual ou emocional, negligência física ou emocional, e as disfunções familiares são todas essas coisas que acontecem no entorno dessa criança, né, ou desse adolescente, que podem ser violência doméstica, abuso de substância por um dos cuidadores, doença mental em um dos cuidadores, um dos pais encarcerado, separação ou divórcio dos pais. A gente já sabe, na verdade, que tiveram várias atualizações já, hoje racismo também é considerado uma experiência diversa na infância, né, mas a gente está trazendo os dados aqui comparados lá do início, então a gente manteve esses 10, tá? E aí, a gente trouxe isso no congresso também, né? Então, o que acontece, né? Por que a gente vai tendo essas evidências tão robustas que evidenciam a relação entre o que aconteceu naquela infância com o que provavelmente tenha mais chance de acontecer na vida adulta, né? A gente sempre lembra que esses acontecimentos todos, esses 10 indexadores ali de coisas que podem acontecer na vida de uma criança, e ali criança, nos estudos da experiência adversa na infância, entre 0 e 18 anos, né? O que pode causar uma desregulação crônica, né, que pode causar o estresse tóxico precoce e que aí sim pode ter esses impactos. Então, para mim, inclusive, sempre foi muito difícil, antes até do congresso, eu já tinha lido Mal Profundo, foi muito chocante, e eu me lembro que eu falava assim, tá, mas por quê? Mas o que acontece que vai ter essa consequência lá, que vai envolver doença cardíaca, doença pulmonar, doença autoimune, né, nessa parte autoimune me pegou muito, né, eu falei, nossa, eu tive um monte de coisa autoimune, né, como assim? O que isso tem a ver com a minha história? Como assim, né? E aí, no livro, ela, enquanto médica, fala de uma forma muito detalhada, inclusive, né, que quando
esse nosso sistema de estresse, né, que é um sistema saudável, que nos protege, né, então lá, aquele homem da caverna lá, que está diante de uma ameaça, ele fica pronto para correr, ou para fugir, ou para lutar, né, com o sangue vai para os membros, então essa carga de estresse, que na verdade é de cortisol, de adrenalina, faz com que ele, né, esteja pronto ali para sobreviver. Então, esse estresse, que quando nós, enquanto seres humanos, surgimos, era um estresse saudável para o nosso corpo, porque nos garantia sobrevivência, hoje já não é saudável, porque não tem urso, não tem leão ali fora, mas nós estamos constantemente desregulados, né? E quando isso acontece, e os estudos são baseados nisso, né? Quando esse estresse de forma desregulada, ou seja, esse estresse tóxico precoce, acontece de forma ou muito intensa ou constante na vida de uma criança, isso vai afetar o desenvolvimento de todos os sistemas da criança, o sistema respiratório, o sistema cardíaco, o sistema, né, o sistema neurológico, o sistema, todos os sistemas, e isso é muito, muito, muito significativo. Se já é significativo para a gente, enquanto adulto, o que esse estudo traz é que quando isso acontece na infância, isso atrapalha o desenvolvimento e tem uma possibilidade, inclusive, de alterar a estrutura celular, a estrutura do DNA. Então, é muito importante que a gente entenda isso, para que a gente consiga, inclusive, explicar isso, tá? Agora falando para vocês que vão estar com essas pessoas ou que já estão com essas pessoas que têm esse poder de decisão. Esses estudos são muito significativos e a gente sempre perde um tempo fazendo essa explicação para que eles entendam como isso funciona. Porque quando eles entendem como isso funciona, eles conseguem entender que, meu Deus do céu, mas isso é muito sério, porque isso aqui está acontecendo com a minha população inteira, né? A gente sempre faz um convite, inclusive, entre aquelas 10 experiências adversas na infância. Quantas experiências vocês acham que as pessoas aí que vocês atendem na assistência social, elas preenchem? E não é incomum que eles digam, meu Deus, são 10? Eu acho que tem muita gente que tem 10 de 10. Aí a gente fala, pois é, né? E aí a gente começa a explicar quais são as consequências disso, né? Então, aqui a gente coloca alguns dos exemplos, né? Pode passar. E aí, o que é legal da gente trazer também nesses encontros com quem tem esse poder de decisão, né, é muito do que a Nadine trouxe, inclusive, no congresso ano passado. Essas fotinhos horrendas aí, eu fiz do meu celular no congresso do ano passado, e eu uso elas do jeitinho que elas estão aqui, né, a gente coloca do jeitinho que elas estão muitas vezes, porque justamente o que ela trouxe foi que alguns programas que estão acontecendo aí ao redor do mundo já têm se mostrado, né, eficaz para justamente não só prevenir os efeitos das experiências adversas na infância, mas também para amortecer, né? Então, é possível amortecer esse efeito, né? Porque se a gente olha só esses dados das experiências adversas na infância, com todas as consequências que elas trazem, dá uma depressão profunda na gente, e a gente olha e fala assim, meu Deus, então reseta o mundo aí, que não tem mais jeito, porque todo mundo viveu isso, a gente também viveu, e como é que faz, né? Mas aí a gente começou a procurar, esse foi um grande convite que a Nadine nos fez ali, né? Parece que ela falou com a gente, né, gente? Que a Nadine nos fez como se ela falasse assim, então, Alcione, Carol, né? Mas a gente se sentiu muito convidada, quase que convocada, né, por ela, de falar assim, gente, que coisa é essa que estão fazendo? Como assim? O que estão fazendo que pode ajudar nisso daqui, né? E a gente saiu muito, muito dispostas a olhar o que o mundo já estava fazendo, né, em projetos sociais, políticas públicas, com esse foco de amortecimento e prevenção, né? Que a gente está chamando de parentalidade positiva, até porque a lei também chama de parentalidade positiva, né, que a gente também vai falar da lei, mas que a Nadine não trouxe com esse nome, né, e o que nos incentiva a continuar, acho que a última pergunta que foi feita para a Nadine no congresso foi, mas o que faz você continuar, né, essa luta que é tão difícil, mesmo né, assim, nos lugares, comunidades pequenas e tal, e ela falou, gente, é a verdade.
o que me incentiva é a verdade, né? E a gente fala muito isso, assim, eu e a Alce também, né? O que nos incentiva a continuar, mesmo com todos os desafios e tal, é que a gente sabe que está ancorado na verdade, assim, né? Está ancorado em dados científicos mais do que robustos, para além, inclusive, dos estudos das experiências adversas da infância, que é só um exemplo, né? Que nos mostra que cuidar desse entorno da criança, cuidar de quem cuida, né, pode prevenir e pode amortecer os impactos das experiências adversas na infância. Perfeito. E aí a gente levou essa ideia de como, então, chegar realmente em todos os lugares, como levar realmente isso para a prática das políticas públicas, né, e sem entender em nada como funcionavam as políticas públicas. Então, a gente foi com essa humildade, inclusive, a gente falou, vamos ver o que tem de lei hoje, que tem a lei da parentalidade positiva, né, que para nós era assim, gente, tem uma lei, e tem um dado científico que, inclusive, reforça a importância dessa lei. Só que tem outras leis, outras coisas do marco legal que nos ajudam e nos apoiam em tudo isso. É bem interessante a gente levar tudo isso junto com a gente, porque teve uma vez que a gente conversou com uma vereadora aqui de Curitiba, e ela, quando a gente começou a conversar com ela, e assim por diante, ela falou assim, mas já tem uma lei que fala sobre isso, que é o marco legal da primeira infância. Daí a gente falou, sim, tem essa e tem várias outras, e a gente falou de todas. Tem desde a Constituição Federal do Brasil, quando, né, a criança foi definida como um sujeito de direito, e aí teve a Convenção sobre os Direitos da Criança, teve o ECA, que também fala sobre tudo isso, teve a Lei do Menino Bernardo, teve o Marco Legal da Primeira Infância, que você comentou, e aí nós temos a Lei da Parentalidade Positiva, surgiu uma nova lei, que é a Política Nacional do Cuidado, tem o ECA digital, tudo vai surgindo para quê? Para ir deixando mais claro, mais detalhado, para ir deixando mais profundo, muitas vezes, o que não precisaria se a gente soubesse como fazer. Como a gente não sabe, a gente precisa ir construindo soluções, a gente vai precisando construir tudo que pode ir dando suporte para que essas soluções venham para a prática. Então, conhecer todas essas leis é muito legal para ir levar junto, porque senão eles usam esses... A gente teve uma conversa também que a gente vai falar para vocês de um podcast que a gente fez com a Secretaria de Educação, e a primeira vez que a gente foi conversar com ela também contra-argumentou com as outras leis, e a gente trouxe exatamente isso. Sim, corrobora, reforça. Aqui, a parentalidade positiva, ela traz um pouquinho mais de olhar de como fazer na prática, então a gente estuda muito sobre o desenvolvimento da criança em cada idade, como criar novos repertórios para dar os contornos, guiar, mas realmente eliminando, né, tentando ao máximo possível diminuir a nossa violência que está inserida em nós, do jeito que a gente foi constituído. Então, quando a gente foi entrando para essa questão mais prática, mais bioquímica, quando a gente traz coisas de neurociências, eles ficam encantados, porque aí sim isso vem como esse suporte, como esse apoio para as outras leis que já estão lá, e tantos outros profissionais que já estão atuando, né, nessa busca desse cuidado com a primeira infância. Então, uma coisa que a gente já pode dizer para vocês, o tema primeira infância, ele abre muitas portas para a parentalidade, né, e o tema primeira infância já é um tema bastante transversal, então a gente consegue falar com diversos setores quando a gente entra nesse tema da primeira infância e traz a parentalidade positiva como sendo mais um suporte, mais um caminho para realmente trazer práticas para esse cuidado com a primeira infância. E aí a gente usa muitos exemplos práticos mesmo de como a parentalidade positiva consegue dar suporte para esses outros profissionais, né, a gente fica sempre nessa luta de fazê-los entender o que a parentalidade positiva tem de diferente, mas não é uma luta árdua, porque eles entendem. A gente até normalmente pergunta se é pai, mãe, e aí teve inclusive um secretário de assistência social de São José dos Pinhais, que ele falou pra gente no primeiro momento que a reunião, ele tinha meia hora para conversar com a gente. No final, acho que a secretária dele vinha chamando, né, e ele foi adiando as próximas reuniões, coitado, me deu até dó de quem era as próximas, ele ficou quase 2 horas conversando com a gente, porque daí ele perguntava sobre o filho, e a gente falou, olha ele fazendo educação parental aqui, consultoria gratuita, né, e ele começou a ficar encantado, assim, do tanto de coisas que realmente vinha com informações que são as informações que realmente suportam práticas, ações diárias, né, de autorregulação para conseguir lidar e assim por diante. Então, a gente se muniu, assim, com essas informações das leis, né, para conseguir conversar com todo mundo que já está atuando dentro dessas leis, né, em busca da realização. E aí, o que a gente fez? A gente começou a marcar reunião, gente. A gente
Quem conhece? Eu conheço uma pessoa que conhece um vereador, vamos marcar uma agenda para ir lá conversar com eles. E aí a gente ia com o computador, abria a tela, falava de experiência adversa na infância. Era o nosso principal tema, porque aí a gente está falando de tantas experiências adversas na infância, tantas vezes mais de ter problema cardíaco, tantas vezes mais de se envolver com drogas. Então, a gente está falando dos problemas sociais ali, saúde pública, educação, dificuldades de aprendizagem, comportamentos violentos em sala de aula, e aí eles ficavam, primeiro, assustadíssimos. Essa é a Karime, que está embaixo, né, e o de cima é o Renan, ele é diretor da FAS, aqui de Curitiba, que é o Fundo de Ação Social, Assistência Social em Curitiba, na verdade, tem uma instituição paralela, uma instituição chamada FAS, e ele é o presidente da FAS, e ele sentou assim, e ele ficou, meu Deus, como é que a gente não sabe disso? Como é que a gente não tem isso em todas as nossas ações? Só que a gente sabe, vocês vão trazer também essa realidade de vocês, quanto maior a cidade, mais são as etapas e caminhos para conseguir fazer as coisas acontecerem, mas eles ficam realmente muito surpresos. A Karime foi uma prefeita que, quando a gente também conversou com ela, e trouxe os dados e mostrou, ela pediu, inclusive, uma aula para a gente, assim, eu preciso contratar vocês para me ensinarem isso, porque eu preciso saber disso. Onde se viu ser uma prefeita e não ter essas informações, e não saber como levar isso para a prática? Então, eles realmente ficam muito encantados, né? Aqui nós temos reuniões com deputados, audiência pública, vereadoras, essa é a Indiara, que a gente vai falar de vereadora, diretor de esportes, assistência social, Secretaria da Mulher e Desenvolvimento da Família. Nossa, aqui tem o secretário Cultura. Oi? Cultura, tá ali. Isso, secretário de Cultura, de Planejamento, de Finanças, o pessoal ali de baixo de Pinhais, né? A gente foi indo em tudo quanto é região metropolitana, cidades, e foi buscando fazer contatos. Tem a Juliana Sabag, que é do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente. O SEDECAS, gente, também é um caminho muito legal para conseguir espaço, construção de projetos, porque eles são voltados, eles têm muito recurso voltado para a primeira infância, né, e crianças e adolescentes no geral, mas principalmente primeira infância tem bastante recurso, mas sempre essa área mais com projetos mesmo. E aí a gente começou a realizar ações, realmente, assim, abrir espaços. Muitas delas, no começo, eram gratuitas mesmo. Então, a gente chegou a fazer que algumas cidadezinhas do Paraná, cidades do Paraná que a gente teve, Foz do Iguaçu, Cianorte, estamos agora começando o contato com Pato Branco, Bandeirantes, estivemos em Pinhais, São José dos Pinhais, sempre falando com agentes da política pública, do setor público. E a gente ficou feliz que quando a gente foi ver esse mapinha que a gente ia apresentar hoje, a gente viu que tem vários outros pins para colocar nesse mapinha, que não deu tempo de pôr. E tem interior de São Paulo aí também, que não deu tempo de pôr o pin. E é muito legal, porque assim como vocês sabem bem, esses conteúdos que a gente tem, eles são muito enriquecedores. Então, se você tem acesso a eles, você vai levar para a sua vida pessoal, você mesmo com você mesmo, você vai levar para você com seus filhos, para você com seus sobrinhos, para você com a sua irmã, e também para a questão profissional deles, né? Então, sempre que a gente vai fazer uma fala com eles, a gente fala sobre isso. A gente sabe que o que a gente está trazendo aqui está impactando você, com a sua criança interior, com a sua infância, e todo mundo sai sempre impactado, mexido, querendo saber mais, sedento por informações. Essa foto aqui acho que vocês estão vendo igual eu, né, da esquerda, que tem bastante gente no Saguão, a gente falou com todos os profissionais da assistência social de São José dos Pinhais, que é uma cidade bem grandinha também, que é aqui grudada com Curitiba, mas é bem grandinha. Tivemos com todos os professores do município de Cianorte, do interior do Paraná. Esse aqui que a gente está no computador, a gente está falando com o SEDEC, os conselheiros também do Paraná inteiro, conselheiros da Direitos da Criança e do Adolescente. Ali foi nas escolas, em algumas escolas públicas, né, Carol? Naquela foto de cima foi a Carol que foi falar. E esse aqui de baixo, a gente, na época, não levava ninguém para tirar foto com a gente. Hoje em dia, a gente faz questão, senão a gente não tem como mostrar depois. Mas a gente conseguiu tirar uma foto com o plenário ali vazio, né, Carol? Não, só nós mesmo para não tirar foto, né? Só nós. A gente tinha que ter aprendeu. Imagina um público 100% masculino, gente, dentro da Câmara de Vereadores. Todos os homens lá olhando, e a gente não tirou uma foto com eles. E eram só homens, foi assim, a gente, de verdade, eu entrei lá, eu tremia, imagina, né? A gente com essas caras de bebê, com um monte de homem olhando pra gente assim. Tipo, cara, o que essas mulheres vão falar para nós? E quando saiu, foi muito estranho, porque a gente via, né, o posicionamento deles, que eles se mexerem, assim, incomodados com o conteúdo, e era do Dia dos Pais. Mas a gente também fez um vídeo, assim, bem interessante,
parabenizando o quanto o pai tem o poder de mudar o mundo, e aí dizendo por que ele tem o poder de mudar o mundo. Então, a gente trazia também sobre a experiência adversa da infância, sobre esse papel do pai poder ser todo esse contorno e suporte para que as necessidades sejam atendidas da mãe, principalmente nesses primeiros anos de vida, e foi, assim, foi bem interessante. Quando saíram de lá, eles saíram, assim, todos sérios, porque tinham vários concorrentes, que eu acho absurdo, porque estão todo mundo trabalhando, né, para melhorar o nosso município, mas um é de um partido, outro é de outro partido, e daí não se falava, mas daí no cafezinho vinha um, começava a falar alguma coisa para nós, o outro vinha perguntar, nossa, mas essas experiências aí, e tem como a gente fazer o questionário, não sei o quê, e aí os interesses iam surgindo, e a gente percebe que mesmo os mais cascudos, que não querem demonstrar nenhuma fraqueza ali, porque estão diante dos seus concorrentes, seus rivais, né, eu acho que eles se veem assim, se sensibilizam, se tocam, e realmente começam a entender que tem um lugar ali que a gente precisa trabalhar. E aí fomos participar do podcast também do Estado, chama Pod Jovem, foi muito legal, a gente foi conversar é um podcast que passa para todo o estado do Paraná, e assim começou. E aí, em Rio Branco, eu vou contar como começou, depois a Carol conta como é que os projetos estão acontecendo, tá, Carol, pode ser? Pode. Em Rio Branco, a gente fazendo todas essas visitas, esses movimentos, etc., uma mulher, né, que estudou comigo na faculdade, eu nunca mais tinha ouvido falar sobre ela, falou, o senhor, tô vendo que vocês estão fazendo algumas coisas aí, por isso que, gente, muito importante, e assim, a Carol me dá aula, eu, né, trabalhava já nas redes sociais, um monte de seguidores, etc., mas eu não ficava postando foto, falando que eu estava fazendo nada. E a Carol falava, a gente precisa mostrar para as pessoas saberem que existe e tal, e graças a Deus, isso realmente é muito importante, né? Estamos com o secretário de saúde, estamos para as pessoas entenderem que é um assunto verdadeiro, isso é um pulo do gato bem interessante. E aí ela viu e falou, eu vi que vocês estão, eu estou aqui na assistência social de Rio Branco do Sul, vocês querem vir conversar comigo sobre um projeto em parentalidade positiva e tal? E aí foi assim, então nós chegamos até lá e começamos a conversar qual que era a realidade da Secretaria de Assistência Social, né, a gente foi desenhando juntos o que era possível para aquela secretaria, para aquela cidade, né, aquele número de profissionais, número de famílias que eles tinham alcance, quais eram as principais questões, então a gente desenhou sob medida. E isso foi algo que a gente achou, assim, muito, muito interessante, que foi que a gente parou, as pessoas até perguntavam, como que é o projeto de vocês? E como que vocês realizam o projeto de vocês? E a gente tinha um desenho na nossa cabeça que a gente achava que era ideal, tantos encontros, o ideal é presencial, é online, é isso. Hoje em dia a gente fala, a gente desenha de acordo com a necessidade da sua secretaria, vamos conversar, vamos ver juntos o que a gente pode fazer, porque esse tema tem a ver com todas, né, os profissionais, não só com as famílias, não só com o público, e assim por diante. E aí a gente desenhou o primeiro projeto de Rio Branco do Sul, que começou em novembro do ano passado. Agora a Carol vai contar para vocês. Aqui é uma fotinho de lá. Quer que eu volte aí? A galera a galera de Rio Branco do Sul, como vocês viram, a gente trabalha em várias cidades, né, em alguns encontros pontuais, alguns um pouco mais robustos, mas Rio Branco do Sul acabou sendo uma grande referência, né, por isso da participação no prêmio, por isso a gente fez um capítulo especial sobre isso no Congresso, é esse case que também a gente está contando nesse artigo dessa revista em Londres, porque acabou ganhando uma proporção muito grande, né, a prefeita teve no Congresso com a gente, porque ganhou uma proporção muito grande, porque realmente foi um envolvimento da cidade quase que como um todo, né, a partir ali de um projeto dentro da assistência social, isso foi virando uma revolução amorosa na prática, né? Então, aqui algumas imagens de alguns encontros que a gente fez. Hoje são 2 contratos, tá? 2 programas acontecendo simultaneamente. O primeiro começou a ser desenhado lá por junho, julho do ano passado. A primeira capacitação aconteceu em novembro. Mas, então, o primeiro foi contratado pela assistência social e ele contempla o quê, né? São famílias piloto, né? Um grupo de famílias piloto, gestantes, que foram selecionadas, a ideia é que fossem da mesma região, inclusive, para que um dos objetivos, que era a criação de rede de apoio, também fosse fortalecido, porque elas não se conheciam, e agora elas super já são rede de apoio uma da outra, é muito bonito de ver
quão pouco tempo que a gente está junto com essas famílias, né, com essas mulheres, e como já é transformador. Então, a gente vai dizer aqui para vocês com toda a segurança do mundo, a gente não sabia o que ia acontecer, né, a gente não sabia se ia dar certo, a gente veio baseado em programas que existem no mundo, né, recheada de boa intenção, recheada também de conhecimentos científicos, etc e tal, mas a gente também não tinha muita certeza do resultado, né? Era um grupo que a gente não conhecia. Praticamente todas recebem o Bolsa Família, elas têm uma situação de vulnerabilidade social, todas elas. A maioria já tinha outros filhos, e a partir desses encontros, gente, é tão simples, né? Se a gente for pensar, eu falo, é tão barato, inclusive, para que todos os gestores públicos contratem, porque é prestação de serviço, querendo ou não, né, gente? Eles estão acostumados a fazer construção de obra, de rodovia, é uma prestação de serviço baseada em acolhimento, em escuta, em troca, né? E a gente, nesses encontros quinzenais que a gente tem feito, né, de lá para cá, tem visto uma revolução realmente acontecer, né? Elas começam a relatar como que está sendo transformador na relação dela com essa rede de apoio que elas estão criando, elas com os filhos mais velhos, elas na gestação, elas no parto. Agora, todas elas, eu acho que tem uma gravidinha ainda, mas a gente foi acompanhando o nascimento de todos os bebezinhos, e agora a gente está na fase do puerpério, trabalhando com elas o puerpério. A gente desenhou todo o programa pensando em também o que a gente gostaria de ter tido, sabe? Né? Teve essa camada, assim, porque nenhuma de nós teve, né, acesso a um programa como esse, e realmente tem sido muito transformador. A gente foi fazendo pesquisas antes, durante e depois, né? Pode passar. E aí... Eu acho legal. Bueno, considero... era isso, achei que eram os outros videozinhos. Mas, enfim, então a gente... considero que este programa... Vamos ver o depoimento delas? Peraí, pode voltar um pouquinho. Bueno, considero que este programa de verdad es una iniciativa preciosa para estas madres, es un incentivo y da la oportunidad de que muchas mujeres podemos conversar entre nosotras lo que a veces nos callamos y guardamos en el último cajón de la consola, y podemos limpiar nuestro corazón y ser fortalecidas con cada testimonio de cada una de nosotras. Bueno, comecei o vídeo com ela, sabe? Vai ser um alívio, eu tenho em casa e fizer tudo, sabe? Pensamento que a gente chega aqui e falar que você de uma vez. Pensa que os problemas são só com a gente, e a gente acaba vendo que não é só a gente, né? A gente pensa da mesma forma, sente as mesmas coisas, tem os mesmos medos, e é muito bom a gente vir, ouvir, ser aconselhado. Eu acho que tudo isso está representando a minha vida, é uma ótima escolher participar disso. Vocês estão fazendo muito bem para mim. Saio daqui novamente feliz, mais leve, tranquila. Minha Ana falou, gente, eu chegava pesada, todo encontro chorava. Hoje em dia eu choro, mas é de alegria, porque agora a gente tem, cada um de nós temos agora um grupo que a gente se reunir, a gente desabafa, a gente se ajuda, e eu espero que vocês todos continuem assim. Estou muito feliz também de ter compartido minha experiência com você. Eu precisava falar, né, com alguém assim, com você, para escutar o conselho de você. É muito bom. Fico tranquila e feliz. Eu vou abrir agora todos os encontros, em nome de Deus.
Ô, gente, vocês não têm uma noção, assim, sinceramente, se tem, não Bueno, tem considero que este programa... o que pague essas mulheres, os relatos delas e a transformação de verdade acontecendo, assim, é um privilégio mesmo poder acompanhar e ver a diferença, assim, sabe? De verdade, assim, na forma como elas estão se abrindo, se relacionando. No início a gente fazia, né, esses trabalhos aí sempre fez, mas no início era tão estranho para elas isso de respirar, prestar atenção, né, dizer como eu estou chegando aqui, como eu estou saindo, esse trabalho todo de alfabetização emocional também, né, de eu me observar, né, nunca ninguém tinha falado sobre isso com elas, e agora é tão bonito, elas vêm, elas contam, eu ficaria aqui, eu e a Alce, 3 horas só contando coisas que elas nos contam, que acho que não tem nada, nenhuma motivação melhor do que essa, assim, né? Mas elas contam coisas como, nossa, teve um dia que não sei o que lá, eu fui no banheiro, eu fechei a porta, eu respirei, eu vi que eu tava com o maxilar muito tensionado, eu soltei a língua do céu da boca, e não sei o que, aí o outro, teve um dia que eu ia, não sei o que lá, e eu ouvi minha adolescente, então eu voltei a falar com a minha adolescente, então, assim, são histórias e mais histórias e coisas que a gente vai observando, assim, é muito importante. Então, mas deixa eu tentar resumir aqui os 2 programas que estão acontecendo, né? No primeiro programa, a gente trabalha, então, com essas mães, a primeira que falou ali era uma mãe de uma gestante, tá? Elas podem convidar os seus grupos para irem junto também, amiga, mãe, irmã, elas podem convidar. Então, esse primeiro trabalho, então, foi voltado totalmente a essas gestantes, está acontecendo, tá? E toda a equipe de assistência social assiste. E depois, por que elas assistem? Porque a equipe da assistência social agora inicia um trabalho de multiplicar isso, né? Porque a ideia dessa prestação de serviço é que o conhecimento fique na prefeitura, né? O conhecimento fique com aquelas pessoas. Então, além desses profissionais terem sido capacitados pela gente, nós fizemos capacitações, apostilas, rodas de conversa quinzenais também com eles também assistiam os encontros que nós fizemos quinzenalmente com as mães. Agora iniciou uma etapa em que nossos encontros são mais espaçados com as mães, para que justamente com a nossa supervisão, a equipe faça os encontros com as mães. Então, elas já fizeram o primeiro encontro com as mães, elas recebem toda a orientação de como fazer, né? Para que justamente esse conhecimento, né, seja um conhecimento da prefeitura. Para além disso, nós temos um segundo contrato, né, que é um contrato do que a gente acabou chamando de um bairro piloto, né, que acabou... Tem um videozinho também, Carol. Tem um videozinho. Olha aí, esse é o CEMEI, esse é o CEMEI, que na primeira imagem ali, num bairro super pobre da cidade, e esse CEMEI, ele foi... Ixi, parou o vídeo. Ele vai parando, tão estranho. Ah, tá. Vai. E aí, esse CEMEI, ele estava nascendo na cidade, foi ideia da própria prefeita, entendendo e vendo a repercussão do que estava acontecendo na assistência social, ela falou, nossa, se a gente conseguisse, a partir desse CEMEI, já prevenir a violência, né, e não só amortecer os impactos, né, quando a gente está falando de outros lugares, ela falou, a gente já pode ir ali, as crianças chegam pequenininhas, a gente já pode trabalhar com os professores, com a comunidade inteira, né, depois a gente foi se dar conta que tem uma UBS do lado, então vamos trabalhar também essa unidade de saúde, para que eles também sejam informados em trauma, e daí disso virou um convite, que é essa segunda imagem que está passando agora, para que a gente palestrasse, fizesse uma capacitação para todos os profissionais ali de saúde, chama Semana da Enfermagem, nós palestramos 2 dias para profissionais de saúde, né, no maior evento que eles têm de saúde da cidade, então a coisa foi se ampliando, né, essa terceira imagem que vai aparecer para vocês, também é delas com os seus bebezinhos, então esses 2 programas estão acontecendo, são programas que envolvem assistência social, educação e saúde, prioritariamente, né, e que tem feito muita diferença, e a gente agora também está iniciando uma série de pesquisas antes e depois. Então, foi tão engraçado, assim, que a prefeita mesmo falou, nossa, a gente está vendo aqui uma série de coisas, né, acontecendo em relação à violência contra a mulher, e como que ninguém está prevenindo isso desde a infância? Então, desde a primeiríssima infância, como que a gente não ensina sobre respeito, e não, obviamente, só para o bebezinho de 2 meses, né, mas, obviamente, ela já estava com todo esse conhecimento de que é o entorno da criança que precisa ser cuidado, capacitado, né, enfim.
E aí, na semana passada, nós tivemos a primeira capacitação, agora envolvendo todas as secretarias da cidade, né? Então, todos os secretários foram convidados, das outras áreas também, com os seus diretores e o prefeito, e foi lindo de ver. Então, e foi um grande marco, porque saímos também da saúde, educação e esporte, e extrapolamos, inclusive, o que pede a lei, né? Porque a lei da parentalidade positiva tem exatamente ali as secretarias envolvidas, mas a gente dialogou com o urbanismo, com todas as outras secretarias que estavam ali, da cultura, e foi maravilhoso de ver o quanto que eles conseguiram fazer um exercício de como esse conhecimento impacta e pode impactar nas suas próprias secretarias, nas suas próprias áreas de atuação. Gente, são 3h15 e a gente quer fazer uma troca com vocês também. Em tese já passou nosso horário faz tempo, então vamos tentar dar uma corridinha aqui. Eu acho que já deu, inclusive. Aqui só do podcast que a gente fez com a Escola de Gestão do Paraná, que foi uma conversa daí realmente com o Estado do Paraná, né? E aí o podcast que a gente acabou fazendo... Para todos aqueles que atuam. O podcast que a gente acabou fazendo também com a Karine, como prefeita, né? Esse podcast foi muito legal, porque eles vieram trazer uma discussão mesmo. Tinha gente da Secretaria de Educação, do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, e nós. E a pergunta é, o que a lei da parentalidade positiva realmente veio agregar? E foi muito legal, porque elas são, as duas ali que foram convidadas, são super estudiosas das leis anteriores, que também teve a ver com primeira infância, e a gente foi fazendo esse gancho, que realmente a lei da parentalidade positiva podia trazer para a prática da política pública, né, que realmente fosse agregar e trazer diferenças, assim. Aqui os podcasts que a gente acabou sendo convidado exatamente por todos esses impactos, né, na política pública. E aí, a grande pergunta que a gente tem percebido, que está sendo muito legal de levar para onde a gente vai, é exatamente essa, assim. É possível que a parentalidade positiva e os conhecimentos informados sobre trauma estejam na base das políticas públicas de uma cidade inteirinha e de um estado inteiro, né, e de um país inteiro. Não é assim, esse assunto é com assistência social, esse assunto é com o esporte, esse assunto é com a educação. Inclusive, teve, na reunião que a gente fez, na capacitação que a gente fez para todas as secretarias, o profissional de abastecimento, o secretário da diretoria de abastecimento, e ele chegou para a educação e falou assim, bateu na secretária de educação, não é para a educação, chegou para a secretária de educação, bateu nas costas dela e falou, nossa, você viu o trabalho que você tem, né, para... evitar essas experiências adversas na infância. Ela olhou para ele e falou, me entrega água direitinho em todos os bairros, que meio caminho já está andado. Porque é isso, é sobre todas as secretarias, assim, e ele falou, você tem razão. E aí a gente fez essa pergunta, assim, o que a sua secretaria tem a ver com isso? E a secretária de Indústria e Comércio, né, Carol? Ela foi a primeira a levantar a mão para falar, foi lindo. E ela falou assim, eu percebi que se a gente não cuidar da qualidade dos nossos empregos aqui em Rio Branco do Sul, se a gente não olhar para como que está esse ambiente, né, do trabalho, do emprego, da questão da indústria, etc., nós não vamos mais deixar os rio-branquenses vão continuar indo para Curitiba. E o estresse da viagem, e o tempo que eles perdem indo e voltando, tudo isso vai impactar na relação deles com as crianças, e vai impactar na questão dele, de sistema nervoso. Por quê? Porque a gente falou de ciência, de um jeito... Não, a Carol conduziu uma visualização, gente, que eu queria filmar. Ela fez o secretário da indústria, não sei do quê, visualizar a sua criança, abraçar a sua criança, mandar beijinho para a criança. E eles fizeram, e na avaliação eles colocaram que foi um dos momentos que mais tocaram eles, do quanto que esse assunto é sobre todos nós. Não é sobre como que a gente alcança as famílias em vulnerabilidade. Alcançar as famílias em vulnerabilidade é o resultado final. Mas é cada secretário, na sua secretaria, colocando isso como tema base das suas ações. Eu faço isso porque eu preciso cuidar da sociedade. Eu preciso entregar água, porque se eu não entregar água para todos os bairros, como que eu vou falar de experiência diversa da infância, que eu posso cuidar, se nem água eles não têm para tomar, né? Então, isso que eles perceberam que, assim, é sobre todos eles. Não é sobre a Secretaria de Educação ou de Saúde, é sobre todos eles, assim, foi bem impactante. Gente, a Ana mandou aqui, daí teve uma outra pessoa que mandou aqui também pedindo o link. Depois eu vou mandar todos os links, né, os links dos 2 podcasts, o negócio do livro, todas as coisas para ter a data, eu mando todas as informações para chegar para vocês, tá bom? Para ninguém precisar anotar, né, Ná? Pode ser? Depois eu mando tudo e daí você disponibiliza no grupo para a galera.
Eu acho que É já isso, tem perguntinha ali no chat. Será que a gente vai respondendo no chat? Será que a gente abre para todo mundo perguntar? Vamos respondendo a que está aqui no chat, enquanto as meninas definem, ó. A primeira... Gente, vai respondendo a do chat, que Tá. as pessoas já estavam perguntando. Tá. Enquanto isso, eu acho que podem ir incluindo outras perguntas no chat também. Porque Boa. aí elas já vão só seguindo o fluxo de resposta, tá? Então, quem tiver dúvida já vai incluindo aí no chat também. Tá A bom. primeira pergunta, eu acho que é a da Mariana aqui, ó. Meninas, vocês podem falar de como fazem as pesquisas, por favor. Tá, vamos lá, a gente pode intercalando, né, amiga? Vamos, a gente tem 10 minutos e vamos agora, se vira nos 30. Também Então, a gente se pode não. Mari, então assim, no primeiro, a gente que fez, né, alguns questionários, a gente pediu para aplicar, foi aplicado, não foi todo mundo que respondeu, assim, foi assim, aprendendo. A gente vai aprendendo fazendo, tá? A gente vai se movimentando e vai fazendo. Aqui, o bom é inimigo do ótimo, aqui você tem que cuidar, porque se eu fico focada no ótimo, eu não faço nem o bom, nem o nada, né? Então, a gente foi fazendo e não foi da melhor maneira, tá? No segundo programa, eles, inclusive, eles fecharam com uma outra empresa para fazer um acompanhamento mesmo, todo metodológico. Foi uma sugestão nossa, tá? Isso, porque a gente pediu, lógico, a gente pediu, eles poderiam dizer que não, mas a gente mostrou para eles a importância disso, para que justamente a gente tenha esse respaldo bem científico mesmo do que está sendo apurado, sabe? Mas o primeiro dos resultados que a gente já tem foi muito caseiro, digamos assim, tá? Tem, obviamente, bastante coisa qualitativa, não é baseado em nada, porque a gente, né, vende uma experiência aí mercadológica também, mas o segundo vai ficar bem melhor, com bem mais qualidade, assim, porque são empresas específicas que foram contratadas. Vamos para a próxima. E uma coisa bem interessante é que a gente também faz sempre avaliação de todas as capacitações, e daí com essas avaliações a gente consegue também usar para mostrar para os gestores, né? Olha onde é que eles perceberam esse impacto, olha como foi importante. Então, toda capacitação a gente faz avaliação com eles. E relatórios, né? Dessas avaliações, a gente também faz relatório para aquele gestor ir acompanhando. Isso tudo é bem importante. É isso que eu ia falar, é bem importante porque, assim, ninguém nunca pediu nada disso para nós. Nunca. Foi a gente que ofereceu. Então, quando a gente faz uma proposta, a gente fala, toda a capacitação a gente vai mandar relatório de como foi, a gente vai mandar fotos. E por que isso é importante? Hoje a gente tem um documento desse tamanho sobre o programa. Se a gente não tivesse se organizado para fazer isso em todos, a gente fez coisas lá que foram muito legais, mas a gente não ia ter o que foi feito no primeiro encontro, o que foi feito no segundo, como que eles reagiram. Então, a gente coloca isso em todas as coisas que a gente vai fazer, tem que ser emitido o relatório depois. E hoje, agora, a secretária de Assistência Social já fala, cadê o relatório? Cadê o relatório? Mas ela nunca tinha pedido. Agora que se acostumou, né? Porque é muito bom mesmo. Sim. Pergunta para a Árcia agora, né? Da Marcela. Esses municípios nos quais vocês desenvolveram os trabalhos, como Rio Branco do Sul, tem plano municipal de primeira infância aprovado? Olha, eu não sei te dizer. A gente nunca entrou, até hoje, quando nos contratam, sempre a secretaria contrata com o orçamento da secretaria. Tá? Mas eu sei que tem o tema primeira infância, ele está sendo realmente muito trabalhado, tanto que quando a gente leva, nossa, isso aqui tem a ver com o nosso plano de primeira infância que a gente está desenvolvendo, nossa, isso aqui tem a ver, então eles provavelmente vão pegar essas ações e vão colocar dentro, porque a parentalidade positiva é um dos temas dos planos de primeira infância, né? Então, o que a gente tem conseguido é chegar até, o que a gente tem visto que tem feito diferença? A gente consegue acessar eles para além só dos dados numéricos, eles se sentem tocados pelo tema. E aí eles falam, gente, esse tema, porque tem muitos projetos que trabalham, né? O cuidado com a primeira infância, tem várias frentes. Esse tema eles se sentem tocados. E aí eles acabam fazendo acontecer, mesmo sem estar dentro de algum orçamento já desenhado para isso. Assim, isso a gente tem percebido bastante. Sim. Então, eu não sei dizer se ele tem plano de primeira infância aprovado, não sei dizer, tá? Eu tenho uma pergunta para vocês. Em questão de contratação, como vocês fazem a questão de CNPJ? É um CNPJ de terceiro setor? É um CNPJ de empresa ME, MEI, limitado, etc.? Ou eles contratam direto pessoa física? Eu acredito que não, né? Mas acho que vale a dúvida, já que todo mundo vai acessar esse encontro, para entender, assim,
juridicamente ou fiscalmente, como eu preciso estar preparado para essas contratações? Tá, eu tenho meu CNPJ, a Alce tem o CNPJ dela, a gente ainda nem tem o nosso CNPJ juntas, que é para tirar do papel, ainda não tiramos, né? A gente já fez contrato no MEI da Alce, a gente já fez contrato na minha empresa, que é Simples Nacional, então é prestação de serviço de pessoa jurídica, tá? As maneiras que normalmente existem para esse tipo de contratação, ou é através de licitação, ou através de inexigibilidade. A gente está participando de edital de contratação também, a partir de licitação, mas a gente também já tem contratos por inexigibilidade. A primeira vez que a gente vai conseguir esse contrato de inexigibilidade, o que é inexigibilidade? Você provar que o tipo de conhecimento que você tem, experiência que você tem, trabalho que você exerce, não tem concorrência, né? É como se fosse algo assim, é muito difícil da gente abrir uma licitação, porque as pessoas não vão ter esse tipo de conhecimento. E quando você consegue um primeiro contrato de inexigibilidade, aquilo fica no seu CNPJ, temos nos 2 CNPJs já contratos de inexigibilidade, e o próximo contrato também fica mais fácil, porque eles já olham e já sabem que alguém público já visualizou todos esses documentos. Isso não é fácil no início, para você juntar tudo que precisa, então não vamos romantizar, mas a gente sempre foi a louca do na verdade, a gente não sabia nada disso, não sabia nem que esse nome existia, então, assim, eu sempre gosto de falar isso no final de qualquer fala, assim, sobre esse assunto, porque às vezes a gente olha e fica listando todas as barreiras, né? E vai ter 53 aí na tua lista, pelo menos, de barreiras, tá? Então, assim, cuidado para a gente não ficar olhando só as barreiras fazem a gente ficar paralisado, sabe? E se o problema for conseguir isso, você vai dar conta daquele problema quando for a vez desse problema, entendeu? Nesse momento, talvez, vocês estejam ali no momento de abrir portas, de sensibilizar o tema. Essa etapa, ela existe. Se a gente, nessa etapa, tivesse focada no CNPJ, eu teria desistido. A Alce também, a gente odeia esse assunto. A gente odeia essa parte. Aí fica dos maridos. Ai, não, e o tributo, e não sei o quê, e o imposto, e o documento. Não é o que a gente gosta, por exemplo. Então, mas a hora que chega nessa hora, óbvio, a gente vai resolver. Mas cuidado só para não ficar nessa pegadinha, isso vale para não só para políticas públicas, para tudo no nosso caminho do educador parental. Se for para a gente ficar pensando na lista do que a gente não tem, nós não se mexemos. E uma coisa muito legal é que quando eles percebem que, cara, a gente precisa disso na nossa secretaria, a gente precisa disso para os nossos profissionais, como eu falei, a gente fez muita coisa gratuita no começo, na capacitação da assistência social, começaram a vir profissionais da educação e da saúde, e daí eles começaram a pressionar as secretarias que eles também queriam esse conhecimento. Quando eles sabem o que eles precisam, eles vão fazer. Eles vão te ajudar a seguir o caminho para fechar o contrato, né? Então, eles chegavam para nós e falavam assim, a gente falou, tá, a gente vai precisar fazer licitação, eles falaram, vamos olhar se vai precisar. Então, eles vão olhando, eles vão pesquisando. Não, olha, pelo que a gente olhou aqui, o conhecimento de vocês é tão específico, né? É tão, que talvez a gente consiga fazer para um ENEX. Vamos ver se dá para o INEX, que é esse contrato de inexigibilidade. Então, a gente vai caminhando junto. Isso é uma coisa que a gente percebeu muito como educador parental, que a gente falou lá no congresso, né? A nossa profissão, ela é uma profissão que ela não é concorrente de ninguém, ela vem apoiar todas as outras. Então, a gente se colocando desse jeito, eles também sentem que eles precisam nos apoiar e de falar, olha, a gente não entende nada disso, você pode nos ajudar? Como é que a gente faz para conseguir entrar nesse modelo de contrato, naquele? A gente se torna muito isso é uma coisa bem legal, que eu e a Carol, a gente fala, gente, como foi importante ter acesso a esse conhecimento do espaço de segurança. A gente constrói muita relação de segurança com as pessoas que a gente vai conversar. Muita. Então, as pessoas no segundo encontro já estão contando coisas pessoais pra gente, já estão se abrindo, olha, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, está muito difícil conseguir fechar isso aqui, eu tô vindo por aqui, vocês podem me ajudar? Se vocês me trouxerem algo sobre isso, sobre aquilo, então, é muito legal, assim, as relações que a gente vai construindo nessas conversas criar ambiente de segurança realmente, trazer para um espaço de troca, ouvir com uma escuta muito qualificada, a gente nunca contra-argumenta, não, mas isso, não, a gente está sempre nesse olhar, tá, e se a gente for por aqui, por ali. Então, realmente, a gente consegue perceber que eles vão nos dando as letras. Ah, vocês podem mandar, já vieram pedir assim, vocês podem mandar um modelo de contrato para eu ver? Daí eu falo, gente, esse é o modelo dessa prefeitura, conversem onde vocês vão. Eles vão saber, eles não precisam que você mande um modelo de contrato, eles vão fazer esse caminho com vocês, né? Então, caminhem junto mesmo, assim. Um minutinho só para complementar, né? Duas coisinhas.
Isso que a Alce falou, que a gente vai na humildade às vezes mesmo, sabe? Quando a nossa humanidade encontra a humanidade do outro, gente, as coisas acontecem, assim, de verdade, sabe? Então, se a gente vai de um lugar humano, humilde também, e a gente construiu isso com cara fiscal do não sei o quê, do governo do estado, entendeu? Que pra gente, a princípio, era, meu Deus do céu, cara, meu Deus, o cara. Agora o cara vem desabafar, e a gente fala assim, Fernando, fala em português, eu não sei o que é isso que você tá falando que você precisa agora. Então, assim, sabe, a gente também não entende, mas quando a nossa humanidade vai encontrando a humanidade do outro, e as pessoas todas são, a Alce falou dessa visualização que eu fiz os secretários lá fazerem, é um pouco isso também, sabe? A gente fez de propósito, assim, colocou no início uma atividade que trouxesse à tona a humanidade deles, saiam do alto do castelo. Aqui não estou falando com o secretário, estou falando com um cara que tem uma história também, né? Essa normalmente é pai ainda ou mãe, essa pessoa que também tem essas camadas aqui. Então, assim, vamos voltar todo mundo para um papel ali de humano, e daí depois a gente lembra esse humano, que esse humano tem um poder aqui de transformar esse trem. É mais ou menos isso, é o mesmo humano ali que a gente está trabalhando em outros contextos, com esse a mais de que aquele humaninho ali pode ser que ele tenha um poder ali de transformação que vai atingir mais gente, né, para além da história dele, da família dele. E a outra coisa bem, bem prática, só para também complementar, que eu estava falando de modelos de contratação, também existe, cada cidade tem um teto de valor de contrato que também não precisa ser licitado. Então, é importante se atentar para a sua cidade. Então, contratos menores, né, contratos que são, eu não sei se tem um padrão, tá, a gente tinha pesquisado na época para alguns municípios daqui, se você colocar no ChatGPT ou no Google, aí vai te responder, na cidade tal, qual o teto máximo de contrato sem licitação, ele vai dizer X mil, sei lá, 67 mil, então você sabe que para esse valor de contrato ele é considerado muito pequeno, então eles podem sim contratar sem licitar também, tá, aí contratos maiores só por inexigibilidade. Então, é isso. Acho que só complementando isso, porque eu tinha categorizado que ou era licitação ou era inexigibilidade, mas não é verdade, tem uma categoria liquidada. E uma coisa que eu acho que é um grande diferencial do trabalho que a gente tem feito, é que a gente não fala de parentalidade positiva focando nas famílias apenas de vulnerabilidade social. A gente fala de parentalidade positiva focando nos servidores públicos. Então, Sim. Isso acho que é um diferencial bem grande, assim, a gente fala assim, a gente precisa que vocês abram as portas para a gente conseguir chegar nas famílias. Não, vocês chegam nas famílias. Então, é vocês que precisam se capacitar, né? E daí, óbvio, a gente também faz programas que atendem as famílias, mas vocês, ou os profissionais de saúde, precisam ser capacitados em parentalidade positiva. Eu sempre faço um paralelo que eu falo que parentalidade positiva é o que a maioria dos mamíferos vivem e nós nos perdemos, que é o quê? Aquela comunidade de mamífero se junta para que os filhotes venham saudáveis, ponto. Então, como a gente os adultos da nossa espécie não sabem mais, a gente precisa capacitar esses adultos da espécie. Então, acho que esse é algo diferente que eu e a Carol temos feito, que a gente olha a parentalidade positiva como política pública, capacitando primeiro os agentes de política pública. Sim. E aí ele chega na população em vulnerabilidade social. E isso é tão importante que assim, quando a gente fala até do plano municipal de primeira infância, por exemplo, que a Mar trouxe, né, as pessoas estão entendendo, a gente percebe, assim, pela nossa pequena experiência, que no poder público, que investir na primeira infância é dar coisas para a criança, então, todo mundo está comprando carrinho, está comprando fralda, está comprando não sei o que lá, investir na primeira infância é investir em creche, investir na primeira infância é ter parquinho. Não, porque depois eu vou. Desculpa, meu marido perguntando na janela. Vida real, né? Vai ficar gravado. É tudo bem. E eu falando, não, é do meu marido aqui, em gravação em rede nacional. Então, assim, a gente foi percebendo que as pessoas começavam a dizer assim, não, mas já invisto em primeira infância, tem o plano da fralda, tem o plano da creche, tem o plano não sei o que lá. E a gente fala, não, mas como que a gente está cuidando desses cuidadores dessa criança, né? Que essa mãe aqui, que já estava num plano da primeira infância lá, não sei se era um plano da primeira infância aprovada, municipal, enfim, mas essas mulheres já recebiam em Rio Branco do Sul carrinho, apoios com fralda, tem, sabe assim, e aí?
que elas fazem com isso na melhoria ali da relação com aquela criança, né? Então, isso é bem, bem, bem importante, assim, a gente lembrar que cuidar da primeira infância, que o poder público já descobriu, ainda bem, que é algo muito, muito importante, é muito mais do que dar coisas para a criança. O que a gente melhor pode fazer para a criança, inclusive, é capacitar e conscientizar os seus cuidadores. A Jane perguntou ali que critérios a gente utiliza para precificar esses projetos. Muito legal, Jane. Eu e a Carol temos um olhar para horas de trabalho, tá? Então, a gente tem o nosso valor hora, e aí a gente tem melhorado cada vez mais esse cálculo, né? Mas tem uma coisa bem importante, por exemplo, para inexigibilidade, a gente vai precisar mostrar 3 notas anteriores para mostrar que a gente não aumentou o valor só porque é poder público, né? Para a gente poder mostrar que a gente está sendo realmente justo, preço de mercado, e assim vai. Só que a gente calcula por hora, Jane, então a gente calcula quanto que é o nosso valor hora, e aí a gente vai desenhando quantas horas a gente precisa para desenhar essa capacitação, quantas horas a gente precisa para se locomover, porque é uma cidade vizinha aqui, e qual que é o custo, então a gente levanta custos e horas de trabalho realmente. E aí a gente calcula todo um desenho bem redondinho, horas para emitir relatório, para fazer os relatórios, horas para fazer a apostila, a gente entrega a apostilinha, então todos os cálculos de horas são bem organizadinhos, bem calculados, horas para fazer reunião de alinhamento, horas, né? Tudo isso é bem calculadinho, cada vez a gente tem melhorado mais, que a gente percebe que a gente usa mais horas ou menos horas, porque a gente vai ganhando experiência, e aí a gente consegue construir sempre que para nós, daí a gente fica... a gente está sendo justo nesse cálculo, né? Então, a gente se sente bem, a gente defende com tranquilidade, eles entendem, inclusive a gente fala para eles, olha, nosso cálculo é baseado em horas, então, caso a gente precise remarcar, nós tivemos uma capacitação que a gente desenhou lá, que era de 4 horas, e a equipe não podia, a equipe toda, não deu certo. Então, a gente dividiu em 2 horas, né? E aí a gente conseguiu fazer 2 capacitações, né? 2 para metade da equipe, 2 para outra metade da equipe, a gente reorganizou. Então, a gente sabe que a gente está sendo justo com todo mundo, tanto com a gente quanto com eles, quando a gente tem que mudar coisas, remodelar e assim vai. Gente, eu tenho um atendimento daqui a pouco, mas eu vi que tem mais, vou tentar. Acho que a segunda pergunta da Mar, que está na sequência, você acabou respondendo, porque sim, Mar, é preciso apresentar a prestação de serviços anteriores parecidas, mas não necessariamente no poder público, entendeu? Então, a gente já palestrou, já fez outras coisas em outros lugares, né? Escola e tal, tudo isso conta, porque a ideia dessas notas fiscais anteriores, quando eles pedem, é para eles entenderem se a gente está superfaturando. Porque Isso. Sabe que a gente tem verba, está superfaturando. Então, realmente, se você fez uma palestra de R$300 para uma escola particular, e daí chegando lá, a palestra que você está vendendo para eles, ela custa 12 mil, é para isso, eles querem saber qual é a referência, entendeu? Então, você tem que apresentar notas com referências parecidas. E aí, a Mar também pergunta se a gente apresenta ou se é um parâmetro interno. Já fizemos as duas coisas, a gente já apresentou mais ou menos considerando o número de horas, e já apresentou sem considerar nada de número de horas, assim, só usando como um parâmetro interno mesmo para a nossa construção, onde a gente diz o que a gente vai entregar, mas não diz exatamente quantas horas que vai ter de trabalho interno, né? Quantas horas de entrega, sim, mas uma coisa que a gente foi aprendendo, a gente continua aprendendo cada vez, né? Ontem mesmo a gente estava entregando uma outra proposta e a gente melhorou mais um tantinho, cada vez a gente melhora um tantinho, né? A gente tem muito trabalho nos bastidores antes das entregas, e a gente não calculava isso bem, sabe? Então, agora a gente também está considerando bastante tempo de deslocamento, tempo de tudo, tempo de alimentação, tempo, ainda mais que são cidades próximas, esse é um tempo importante. E a gente percebe que eles gostam muito quando a gente entrega por horas. Assim, eles falam, eu tenho tantas horas, então deixa eu pensar como que eu posso me organizar melhor. Não é que eu tenho uma capacitação, eu tenho tantas horas, e daí eles conseguem ver esses encaixes das realidades deles, né? Então, a gente vai conversar com a unidade de saúde, unidade básica de saúde. Cara, não tem como fechar a unidade básica de saúde e ficar todo mundo fora. Não tem? Tá, mas tem como fazer 1, 2 equipes ou precisa ser 3 ou 4 equipes? Eles que sabem essa realidade. Sim. Então, a gente, né, consegue, por horas, a gente consegue se reorganizar e encaixar na realidade deles, eles sentem que não estão perdendo, e a gente sabe que não está, porque está dentro das horas calculadas, né? Então, fica todo mundo bem, assim, fica mais confortável, mais transparente. Gente, foi um prazer estar com vocês. Posso fazer um merchan de 30 segundos?
Claro que pode. O tá. educador A Thaís, um a gente pulou só a pergunta da Thaís, que se o tema Pulamos, não seria as violências adversas na infância. O resto acho que foi tudo respondido. O que ela falou? As experiências, as violências adversas na infância. O tema seria, esse é o dado que a gente leva como base para conversar com eles, porque como é bem científico e é bem fácil de ser numerado, né? Os números que essa pesquisa traz é muito fácil de ser compreendido, então a gente não perde tempo, entre aspas, para apresentar tudo que a parentalidade positiva realmente pode fazer, parará. Então, como eles não têm muito esse tempo, a gente escolheu o dado que era mais concreto, visível e fácil de explicar, e que choca. Sim. E eles percebem, caraca, eu passei por elas, eu também tenho isso, vamos olhar para isso, né? Tanto que foi assim que surgiu a capacitação de todos os secretários. Na reunião que a gente fez com a prefeita, tinham 3, 4 secretários, eles falaram, eu também quero essa capacitação, não pode ser só para saúde. E aí a gente falou, então vamos capacitar todos os secretários. Então esse é o tema que a gente leva para ser assim, o que vai bater na porta e abrir, né? Olha o que vocês estão perdendo de informação que vocês precisam ter para o dia a dia de vocês. Em contrapartida, não é o que a gente leva para as famílias, tá, gente? Necessariamente, né? Imagina eu lá com a gestante, que já está preocupada com 300 coisas, daí eu estou dizendo que ela está matando o filho dela praticamente antes de qualquer coisa, né? Não é o que a gente leva para as famílias. Na verdade, a primeira coisa que a gente leva é sempre a nossa escuta, tá? Independente de quem é a pessoa. Então, isso é também bem importante, assim, a gente às vezes se atropela, e a gente, eu tô dizendo a gente também, né, ao querer passar conteúdo, esquecendo algo que a gente mesmo já sabe também, né, qual que é o objetivo, né, eu falar aqui qualquer coisa bem bonita que está comprovado, ou fazer realmente sensibilizar aquela pessoa a esse tema, a ponto dela querer transformar e tal. Então, muito cuidado com esse desespero que a gente tem de encontrar os melhores conteúdos, a melhor forma, não sei o que lá, e daí a gente passar por cima daquilo que eu tinha comentado, né, da nossa humanidade, encontrando a humanidade do outro, e para isso exige escuta, exige troca de verdade, presença, que é bem mais difícil do que o conteúdo, né? Presença nossa, né, e tal. O merchan que eu ia fazer rapidinho, gente, é porque ontem foi anunciada a Alce com a gente na Natureza do Educador Parental, então eu não posso deixar de falar, né? Vai ter no Congresso Internacional da Educação Respeitosa, que é uma semana de intervalo do Festival Parental, mas vocês são de São Paulo, então quem quiser saber mais, procura a Alce, que no Congresso, a Rose está aqui, a Rose vai, né, Rose? E no Congresso vai ter um dia de trilha do educador parental, que é um negócio bem legal, que é um dia inteiro presencial para um grupo pequeno, para falar de carreira só. E a gente vai ter uma parte do dia falando só sobre o nosso trabalho prático nas políticas públicas. Então, quem quiser também saber mais, enfim, a gente vai estar... Ai, meu Deus, tocou o telefone. A gente vai estar em novembro nesse congresso, tá? Quem quiser saber mais pode procurar a gente. Então, a gente tem 2 convites. Se vocês estarem lá com a gente no lançamento do livro, que a gente quer abraçar todo mundo, que a gente vai estar em São Paulo. Você falou, Carol, nossa, estar em São Paulo parece que a gente está tão mais perto de todo mundo, assim, de vocês. A gente vai para São Paulo. Em agosto. Em agosto, e aí o Congresso de Educação Respeitosa. Eu vou aproveitar aqui rapidinho e falar para a Rose, eu vou fazer uma palestra em Portugal, em agosto também, dia 6 de agosto. Depois eu mando para o pessoal. Então, quem for de Portugal, da Europa e região que estiver vendo esse vídeo, já fica de olho na agenda da Alcione, para poder estar na palestra dela também. Não, e ela volta dia 19, dia 20, ela volta para São Paulo. Não, dia 20 você chega em São Paulo. Chega dia 20 de manhã e de noite. Do livro. Aí, então, vocês vão ver, quem for no lançamento vai ver uma Alcione um pouco, assim... Europeia, talvez ela não esteja falando jet lag, português brasileiro, enfim, com jet lag. Mas nada que uma base, né, amiga, não resolva e tudo mais. E também, então, já que está liberada os merchan, eu vi a carinha da Jéssica aqui, a gente está abrindo intensivão turma 4 também, do Educador Parental. Exatamente. Eu divulgo só com a Alcione, não divulgo com a Jéssica, não posso. Quem quiser aprender mais sobre políticas públicas e outros projetos e destravar com seus próprios projetos na orientação parental, na educação parental, tem o intensivão da Carol também aí. Os links dos perfis das duas estão aqui na descrição do vídeo, podem entrar também. Este vídeo pode compartilhar com quem você quiser, que você conheça, que queira, você, inclusive, quer levar para um secretário, aproveita esse vídeo, agora é conteúdo para levar para o secretário também, tá? Então,
em nome da comunidade EPSP. Alci, Carol, um beijo, muito obrigado. Mari, amiga, quer falar algo? Só agradecer, muito obrigada por compartilharem tanto aqui com a gente, e eu espero que para todo mundo que está aqui, que está ouvindo, que isso possa servir de inspiração e de um pouquinho mais na nossa bagagem. Às vezes a gente não sente que é a hora, e tá tudo bem também, se não for o momento, mas uma vez eu ouvi uma frase que falava assim: pode não ser a hora agora, mas agora a gente não estaria 100% preparado mesmo. Mas a gente precisa se preparar para quando essa oportunidade chegar, para quando a gente sentir de caminhar, a gente já esteja preparado. Então, que tudo isso sirva para aumentar aqui a nossa bagagem. E se só for medo que está parando a gente vai com medo mesmo. Porque aí, aí a gente tem que ir, a gente segura uma na mão da outra e só vamos. Então, muito, muito obrigada, meninas, de verdade. É um prazer gigantesco ter vocês aqui na nossa comunidade e que todas nós possamos seguir juntas aí. Muito obrigada. Ah, e tem uma outra coisa. Se você também tem um assunto importante para falar para a nossa comunidade, no nosso site tem o formulário de cadastro. Rola lá as páginas do nosso site até o final. Se inscreve para passar pela curadoria da Comu EPSP e vem trazer seu conteúdo para todo mundo, né? Porque vai para o YouTube, todo mundo vai poder acessar o que vocês têm para oferecer aí. Eu tenho certeza que ninguém fala como você do que você fala. Então, vem falar também com a gente, tá bom? Gente, um beijo, até nosso próximo encontro. Até dia 20 de agosto presencial com a Alci, tá, gente?